Tá tendo muito problema aí no seu condomínio? Manda sua pergunta aqui no nosso WhatsApp 991765602. Mas explica de forma simples, tá, gente? Não manda uma história inteira, senão não dá tempo de eu ler, tá bom? 991765602. Dr. Márcio Zuba de Oliveira hoje está aqui, advogado especialista no assunto, vai responder pra gente todas as nossas dúvidas, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Imagino. O prazer é nosso te receber novamente. Obrigado. Doutor, eu estava até falando aqui nos bastidores, né? Crianças jogam muitas coisas pela janela nos prédios, né? Sim, sim. Eu, inclusive, falei por Barbosa ali, eu vou contar para vocês. Contei pro doutor já. Eu já joguei ovo, doutor. Mas eu era pequena, doutor. Pois é. Um ovinho só. Ó, crianças que estão me assistindo, não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Que pode dar problema aí pro papai e pra mamãe, tá bom? Mas, doutor, tirando a brincadeira de lado. Vamos lá. Quais são os riscos que os moradores devem assumir quando lançam ou quando jogam algum objeto pela janela? Bom, os moradores de condomínio, quando atiram algum objeto pela janela ou lançam algum objeto pela janela, eles assumem um risco de causarem um dano e, eventualmente, terem que ressarcir ou reparar esse dano. Então, assim, o morador vai ser, num primeiro momento, responsabilizado pelo condomínio, pela administração do condomínio, advertido, e depois, se ele continuar reiterado, há uma notificação e até uma multa, e também ele pode ser penalizado judicialmente com uma ação civil e uma ação criminal, dependendo da gravidade da situação. Tá, e quando, por exemplo, o objeto ninguém jogou, ninguém arremessou, mas ele caiu para baixo? Pois é. O que acontece? Nos condomínios existe a convenção e o regimento interno, que é o que dita as normas internas daquele condomínio. Nas convenções, em sua grande maioria, nos regimentos, proíbem que os seus moradores deixem objetos num parapeito, numa sacada. Então, é proibido, em sua grande maioria... Justamente por isso. Para evitar isso, que caia um vaso... Uma ventania e cai. E se cair, o morador, o proprietário daquela unidade, vai ser responsabilizado. Obviamente, precisa analisar a gravidade da lesão que aquele objeto que caiu ocasionou. Às vezes não causou dano nenhum ou a ninguém, então obviamente ele não vai ser punido, mas ele pode ser advertido pela administração. Tá, agora doutor, como é que faz para identificar quem foi no caso de arremesso? Porque a pessoa que joga, ela não joga e fica lá, né? Oi, eu que joguei, ela joga e já se recolhe, né? Essa é uma questão que incomoda muito os condomínios, porque é difícil você identificar quem é o autor de uma bituca de cigarro, de uma bala, de um papel, ou até mesmo de, uma pedra. A água às vezes jogam, água, né? Líquidos. Então, se você conseguir identificar, o condomínio, a administração do condomínio, o síndico, vai tomar as medidas cabíveis, que seriam uma notificação, advertência, multa, ou até mesmo uma ação judicial. Mas no meio do direito não é tudo prova. Como é que nós vamos provar, fotografar na hora que ela... Como é que prova? Pois é, hoje em dia, as testemunhas são provas, são meios de prova, tá? Legal. Então, olha, eu vi que caiu daquele andar uma pedra. Entendi. Tá? Ou se não, câmeras de segurança hoje são muito comuns em edifícios. Verdade. Só que, Fernanda, se não conseguir ficar caracterizado que uma pessoa foi a autora, o condomínio vai ser responsabilizado. Tá? Então, se chegar uma autoria, vai ser responsabilizado aquela pessoa. Se não chegar a essa autoria e ela ficar desconhecida, essa pessoa que teve o dano, ela pode ingressar com uma ação contra o condomínio. E aí o síndico vai ter um trabalho muito grande e, obviamente, de tentar investigar para saber quem foi o autor que deixou aquele vaso num parapeito exposto a cair, ou quem atirou uma bala, um chiclete, um papel, enfim, algum objeto que possa causar algum tipo de dano. Agora, se causar algum tipo de dano para um terceiro, um dano grave, quem responde? Pois é, chegando à autoria, quem responde é essa pessoa, tá? Se não chegar a essa autoria, o condomínio vai responder de uma forma genérica. Isso eu estou falando na esfera civil, tá? Por quê? Porque, por exemplo, caiu uma pedra e acertou um carro. E nós não sabemos quem foi que atirou essa pedra. O que o morador ou essa pessoa que teve o carro danificado vai fazer? Ele vai comunicar ao síndico e ele vai eventualmente entrar com uma ação contra o condomínio, porque ele não conseguiu identificar qual foi a unidade que arremessou aquele objeto.
Então ele deve fazer isso, ele tem que procurar os seus direitos e obviamente acionar o condomínio, porque o condomínio é responsável. Então seus moradores, ainda que o autor seja desconhecido, ele vai acabar arcando de alguma forma. E o síndico vai ter um trabalho de identificar quem é aquela pessoa que está transgredindo as regras do condomínio. Doutor, tem uma pergunta aqui no WhatsApp. Vamos lá. A Elisa mandou: vazamentos de água, como se precaver? E se tiver, de quem é a responsabilidade? Pois é, a manutenção de uma unidade privada é do proprietário ou do morador, do condômino. Tá? Se esse vazamento está causando dano na unidade de baixo, muito provavelmente é o caso, ela vai comunicar ao síndico que está ocorrendo um vazamento e o síndico vai ter que tomar as medidas cabíveis para apurar a origem desse vazamento. Então nós precisamos saber se a origem é de dentro do apartamento ou se é de uma área comum, para você apurar a eventual responsabilidade, se é do morador do imóvel ou se é do condomínio por conta de algum cano que estourou numa área comum. Então, isso tudo vai muito da administração, vai muito do relato dessa moradora que teve esse prejuízo, que está tendo esse prejuízo, para com a administração e os cuidados que a administração tem com os seus moradores, né? O Thiago também mandou um WhatsApp aqui: se riscarem meu carro dentro do condomínio, mas ninguém vê quem foi, posso responsabilizar o condomínio? É o mesmo caso que você falou do carro amassado por uma pedra, alguma coisa assim. Fernanda, aí que tá. Cada condomínio tem um regimento interno e uma convenção. Mas via de regra, o que acontece numa garagem, por exemplo, o condomínio não se responsabiliza. Então, por exemplo, em muitos casos, é interessante isso. Se ocorrer um furto de um capacete dentro de uma garagem, o condomínio não é responsabilizado. Então, por quê? Porque existem os julgados, né, os tribunais entendem que o condomínio não pode ser responsabilizado pela falta de dever de cuidado de um morador. E isso, obviamente, está embasado também na convenção e no regimento. O regimento fala, na maioria dos casos, tá? Não vamos ser genérico. Mas assim, nesse caso, se porventura o carro dele foi riscado, ele não sabe quem é o autor, obviamente ele vai ter que se socorrer de medidas judiciais. Porém, é preciso analisar o regimento interno desse condomínio para saber se nesse regimento interno está falando que o condomínio vai ser responsabilizado por danos ocorridos na garagem ou não. Entendi. Porque, obviamente, ele pode até ingressar com a ação, mas dependendo do entendimento do tribunal, ele, obviamente, não vai ser ressarcido. E o mesmo ocorre com bicicletários, por exemplo? Aconteceu alguma coisa ou sumiu uma bicicleta do bicicletário? Não, Fernanda, não. Aí, assim, já é uma outra situação. Então, o regimento pelo menos é específico nesse caso. O bicicletário fala, olha, a bicicleta tal foi furtada. Dependendo do regimento interno do condomínio, o condomínio ressarce, dependendo não ressarce. Porque daí ele fala, olha, você é responsável pelo cuidar e a guarda da sua bicicleta, pelo cuidado e guarda da bicicleta. Então, ou seja, você é responsável de manter ela em local seguro, de trancar com cadeado. Então, como o condomínio é muito grande, difícil os síndicos conseguirem ter controle de tudo. Então, por isso que os regimentos já atribuem aos seus moradores, aos seus condôminos, que tenham esse cuidado com os seus bens. Mais uma perguntinha aqui no nosso WhatsApp. Gente, obrigada pelas perguntas, viu? Tá bombando aqui, doutor. Boa tarde, eu estou com um problema onde eu moro. Vizinho do meu lado começa a fazer barulho após as 9h30 da noite. É uma arrastação de móveis, crianças correndo nas escadas. O que fazer? É a Tânia. Obrigada, Tânia, pela sua pergunta. Tânia, a primeira coisa a fazer é você comunicar essa ocorrência ao síndico do seu condomínio. E aí o síndico vai, obviamente, notificar esse morador que ele está transgredindo as regras. Obviamente, isso tem que estar dentro do regimento interno, essa lei do sossego, né? Lei do descanso. E se isso não for suficiente, esse morador vier a causar essa perturbação ao sossego, a Tânia pode ir até a delegacia, uma situação mais grave de incômodo que está atrapalhando o trabalho dela, por exemplo, e relatar isso, e relatar que ela está sendo perturbada, está sendo incomodada, e existe na lei de contravenção penal, no artigo 42, a perturbação ao sossego. E ela vai relatar isso, aí esse morador, esse vizinho que está causando esse barulho vai ser responsabilizado criminalmente. E também existe a possibilidade dela entrar com uma ação civil de indenização, que os tribunais também concedem. Porque, Fernanda, é muito comum você, no caso dela, por exemplo, ter barulho e ela não conseguir dormir, criança gritando, e às vezes isso acontece num dia, e amanhã, às vezes, a pessoa tem um trabalho importante, algo importante a fazer e acaba atrapalhando. Então, isso prejudica realmente o rendimento daquela pessoa. E, às vezes, você não consegue ter uma medida eficaz naquele momento. Porque, no primeiro momento, o síndico vai notificar. Só depois, numa próxima, se ela reiterar, é que daí vai ser aplicada uma multa. Então, para evitar coibir isso, é que essa moradora que está se sentindo lesada comunica à administração
para que esse morador sofra uma intervenção, né? Sofra uma punição, uma advertência, e se isso ocorrer, essa moradora tem todo o direito de ir na delegacia e também de entrar com uma ação de indenização. Agora, doutor, última pergunta para a gente encerrar, voltando ao assunto lançar objetos pela janela. Vamos lá. É crime? Pois é, dependendo do objeto lançado, você pode entender que é crime, tá? Então, você expor a vida de outrem a perigo iminente e direto é crime, está previsto no Código Penal no artigo 132. Então, de repente, você atira um cinzeiro e um copo, e esse copo vem até um cigarro, né? Aceso. Exatamente. Então, isso é complicado. Você está expondo a vida daquela pessoa. Obviamente, depende muito do objeto. Um papel não tem característica nenhuma para isso. Mas, e se esse objeto machucou a pessoa, também tem a situação de uma lesão corporal. Entendi. Então, a pessoa tem que pensar muito o que vai fazer, como fazer. E, obviamente, agir com um bom comportamento no condomínio, porque senão... Vamos usar o lixinho, né, doutor? Vamos ao lixinho. Obrigada, doutor Márcio. Eu que agradeço, Obrigada mesmo. Obrigado, viu?